Aí o 8 a gente já teve. Aí vai até terça, né? Sábado, 25 terça. O que é bom, né? Já tá Melhor bom do que já. nada. Mas já tá bom, já tá um feriado decente já, pô. Feriado massa. Mas vamos lá, pessoal. A gente estava falando de aves, ok? A gente estava caracterizando aves e já fomos separando ali o que era adaptação ao voo, o que era característica geral, beleza? Então vamos pegar aqui, ó, adaptações ao voo. A gente falou de asas, penas, ausência de bexiga urinária de dentes, a carena, né, que é o osso externo em forma de quilha, o intestino curto, para não acumular fezes, né? Muito tempo. Vamos voltar aqui. Mais o que, galera, que a gente pode falar? Ó, só para a gente ir relembrando. Ossos pneumáticos. Sabemos o que são ossos pneumáticos? São aqueles ossos que não são sólidos, são os buraquinhos do meio. Isso, são ossos ocos e cheios de ar, beleza? E aí, galera, é importante lembrar o seguinte, apesar do osso ser oco e cheio de ar, isso nada tem a ver com fragilidade, beleza? São ossos extremamente resistentes. Além disso, esses animais ainda apresentam sacos aéreos que ficam ligados aos pulmões, então deixa o corpo do animal menos denso, além de funcionar como um reservatório extra de ar, né? Esses animais têm aquela membrana nictante. Lembramos o que é membrana nictante, galera? Que aparece no jacaré, que aparece no tubarão, que é tipo uma pálpebra transparente que protege a córnea durante o voo do animal. Beleza? Uma musculatura peitoral bem desenvolvida. Uma musculatura peitoral bem desenvolvida, uma adaptação ao voo também. Se vocês forem lembrando, vocês podem falar, beleza, gente? Mais o quê? Por exemplo, quando os Penas? animais... Ei, pode falar. O quê? Penas? Penas. Já foram em cima, né? Você falou penas, não foi? Isso, não lembrava. Então, já tinha notado lá. Por exemplo, quando os órgãos são duplos, no caso das gônadas, né? Esses animais, eles têm dois, no caso das fêmeas, dois ovários. Só que aí, um é desenvolvido e o outro é atrofiado. Um desenvolvido e um atrofiado. E tem algum benefício? Sim, o animal fica menos denso, né? É como se tivesse um órgão a menos. Igual nos machos, por exemplo. Fora do período reprodutivo, os testículos ficam atrofiados e se desenvolvem apenas no período reprodutivo. Então, testículos atrofiados fora do período reprodutivo. Também deixa o animal mais leve, né? Mas menos denso. Vamos pegar aqui. Por exemplo, no caso do tubo digestivo, esses animais têm um tubo digestivo bem peculiar, né? Então tem lá, depois da boca, esses animais têm um papo.
O papo nas aves serve para quê, pessoal? Poder carregar comida? Isso, armazenar e amolecer e umedecer, né? Umedecer, e aí acaba amolecendo alimentos. Depois do papo, vem o proventrículo. Proventrículo, pessoal, é um estômago enzimático, é um estômago igual ao nosso, é um estômago químico. O proventrículo, que é um estômago químico igual ao nosso, tá? Onde tem ação enzimática. E depois vem a moela. Aí a moela já é um estômago mecânico, né? A moela serve para triturar alimentos, para suprir a ausência dos dentes, no caso, né? Como não tem dente, a moela que cumpre esse papel. E é a moela também que explica por que aves ficam ciscando, que elas ficam engolindo pedrinhas, né? Ficam engolindo pedrinhas, porque na hora que a moela comprime o alimento cheio de pedrinha, a quebra mecânica fica mais fácil. Concordam? Não entendi não, professor. Não entendeu? Não? Por exemplo, assim, se eu te der um... Ah, não, deixa eu apagar, peraí. Se eu te der uns 5 bastõezinhos de giz, por exemplo, aí eu pedi para você pegar cada giz e ficar apertando até esmagar. Você vai conseguir, mas vai demorar, concorda? Sim. E se você encher a mão de brita junto com o giz? Fica mais fácil? Não sei. Ó, você pegou o giz e botou na mão. Tá aqui. Aí junto você bota um monte de brita. Aí você começa a apertar a brita junto com o giz. Você não vai quebrar o giz mais fácil, não? Hein? Aí vai ajudar também a desfazer o giz, né? A própria vitra e junto com a força que está exercendo. Fala um pouquinho mais alto, galera. Eu não estou ouvindo vocês direito. Pode repetir, por favor? Lucas. Caiu? Não, o microfone dele tá com problema, professor. Então, eu disse o seguinte: se você está esmagando alguma coisa na mão, e se você pega um monte de pedrinha e coloca na mão e aperta junto, você esmaga a parada com mais facilidade. Essa é a lógica da moela, tudo bem? Ou não? Sim, sim, sim. Beleza. O intestino curto a gente tinha falado. E esses animais são dotados de cloaca, né? Vocês estão lembrados que o que é uma cloaca, não estão? Eu esqueci. Você pode falar rapidinho? Ó, a cloaca, ela é um órgão, né? É uma bolsa comum a 3 sistemas: digestório, excretor e reprodutor. Aquele buraquinho que tem lá no bumbum da galinha não é um ânus, é a abertura da cloaca. Tudo bem? Beleza, beleza. É uma bolsa comum aos sistemas digestório, então por ali saem fezes, excretor, então saem as excretas, e no caso a gente já falou é o ácido úrico, e reprodutor. Então gametas, ovos também saem por ali. Ô, professor, Pode falar. tem não lembro se é da cloaca, mas, por exemplo, o pato, ele tem um buraquinho lá atrás que ele passa o óleo no... Isso. As aves têm um par
de glândulas, que a gente chama de glândulas uropígeas. Essas glândulas uropígeas, elas produzem, de fato, um lipídio, né? Um tipo de óleo, que o animal usa para impermeabilizar as penas, ok? Glândulas uropígeas. Essas glândulas produzem um lipídio, que é usado na impermeabilização das penas. Todas as aves têm, tá, gente? Só que nas aves aquáticas é mais desenvolvido, né? Por razões óbvias, tá? Impermeabilização das penas. E em todas elas fica atrás? Isso, todas elas ficam atrás. Isso aí. Ok? Mas o que você se lembra aí? Córneo, coração, circulação, excreção, reprodução, digestão. Todas elas são bípedes? São animais de postura bípede. Beleza. Em relação às adaptações, asa, membro, sem bexiga, sem dente, carena, intestino mais curto, ossos pneumáticos, sacos aéreos, membrana niquitante, musculatura peitoral, ovários, testículos. Eu acho que Os você olhos tem separados? o olho separado é porque a visão é bem desenvolvida, né? O principal órgão sensorial são os olhos, o principal sentido, né? É a visão. Então, visão desenvolvida, nesse caso das aves, né? Beleza, acho que já pegamos aí as principais características, ok? Alguém lembra de mais alguma para acrescentar? Importante Olfato? assim não, eu Não acho. entendi? Olfato? Não. Algumas têm, né? Mas aí não é uma regra geral, assim, né? Tipo as aves, essas aves carniceiras, né? Urubus, abutres, condores, eles têm até que tem um olfato bacana, mas assim, não é para todo mundo, né? Beleza? E aí falta só a questão da classificação. A gente não vai esmiuçar muito, vamos dividir as aves em 2 grandes grupos só. Que são ratitas e as carinatas. Pessoal, a ideia é mais ou menos a seguinte: ratitas são as aves que não voam ou que não têm um padrão corporal compatível com o voo. Tipo quem? Pinguim? Não, pinguim não. Ema, Galinha? O pinguim avestruz. voa? Não, eu vou chegar no pinguim, aguenta aí um pouquinho. Aves, avestruz, emu. A galinha, cara, na verdade, é uma ave domesticada, né? Como é uma ave domesticada, quem tem galinha na roça, por exemplo, sabe que quando ela solta no terreiro, assim, né? Que quando ela vai dormir, ela procura um negócio alto, né? Uma árvore, um puleiro. Aí ela dá pequenos voos. Ela não dá grandes voos, porque como é uma ave que a gente domesticou, e eu quero comer a galinha, então a gente seleciona as mais gordinhas, certo? Aí isso dificulta um pouco o voo. Mas se fosse um animal assim, sem ter passado pelo processo de melhoramento, aí voaria. Então, ema, avestruz, emu, o kiwi, que é aquela avezinha que é pequena, mas tem a asa atrofiada, né? Então ela não consegue voar. Para vocês terem uma ideia, galera, esse conjunto de adaptações ao voo faz com que, mesmo aves grandes, condores, com 2,5 metros de envergadura, tenham no máximo aí 8 quilos, 9 quilos. Não passa muito disso, sacou? Você pegar uma ema,
que é sul-americano, mas tem 60 quilos, não vai voar nunca, nem se ela quisesse. Um avestruz tem 150 quilos, não vai voar nunca. Um emu, que é um parente africano da ema, tem seus 50, 70 quilos. Então não vai voar nunca, tá? Agora, a questão da ratita, da carinata, em tese, são as aves que voam. Mas Desculpa. alguém está falando comigo? Não, eu consegui, desculpa. Eu perguntar uma coisa e perguntar. Aí, olha só. Quer falar? Pode falar. Não, eu tava pensando, isso tem umas 2 semanas, eu tava viajando e eu tava pensando e eu fiquei pensando, quanto assim, beleza, desculpa. Quanto que é o peso do animal? Qual o animal mais pesado que consegue voar? E qual que é o peso dele? Ah, deve dar uns 12 quilos. Uma águia grande, né? Um condor grande, deve dar no máximo uns 12 quilos. Não passa disso. Era uma curiosidade, muito obrigado, senhor. Beleza? Provar tem que ser bem levinho, né? Tem que ser bem levinho. E aí, galera, eu coloquei voar aqui entre aspas, tá? Por que voar aqui entre aspas? Porque a lógica é que o padrão corporal seja compatível com o voo. O caso do pinguim, ele se adapta ao meio aquático, porque em terra onde os pinguins vivem não tem comida. Então a comida eles procuram no mar. Então eles foram obrigados a aprender a voar dentro d'água. Por isso que são mais gordinhos para proteção térmica, as penas são bem pequenininhas para não ficarem encharcadas, entendeu? Então, assim, é tipo você pensar os mamíferos são terrestres. A baleia tem um ancestral que é terrestre. Ele foi para a água, ele era terrestre e optou por viver na água. E aí o padrão corporal muda num processo de adaptação ao ambiente aquático. Tudo bem o que eu estou falando? Sim. Tudo. Ficou entendida a ideia? Sim, sim. Uhum. Então, na verdade, o pinguim ele não voa como consequência de um processo de adaptação evolutiva ao hábitat onde ele acha a comida, né? Beleza? Então, apesar de ela não voar, o padrão corporal é um padrão que tem compatibilidade, né? Ó, o da ema não tem, o da avestruz não tem, tá? E aí todas as outras aves entram como carinatas, beleza? Por aí vai. Perguntinhas? Nada? Tranquilo. Não. Tranquilo. Belezinha. Então aqui a gente acaba aves. Ok? Aqui a gente acaba aves. E vamos começar o mamífero, que é o último. E a gente acaba a zoologia. Professor, no terceiro trimestre, a nossa avaliação vai ser só sobre zoologia ou já vai ter sobre outra matéria? Não sei, eu estou pensando que zoologia vai ter que ter, né? Porque, por exemplo, se a gente for estudar, se der tempo, né, da gente estudar as briófitas. Não, Briófitas mas não, a gente vai as ter fisiologia. plantinhas. Então, mas a gente vai ter fisiologia humana primeiro, entendeu? Então, aí, porque se ficasse fisiologia humana, porque tem vários sistemas, né? Aí, pro quarto, aí eu acho que não dava para colocar as plantinhas, né? Junto. Não, vai dar. Vai dar. Para pôr as plantinhas e o fisiologia no quarto? Não, a gente vai começar a fisiologia semana que vem. Entendi. A gente acaba a zoologia agora, nesse minuto. Entendi. Nessa página aqui. Beleza? Galera, e mamífero é o nosso grupo, né? É a nossa classe. Então ficou mais Professor? familiar. Pode falar. Eu acho que tem gente esperando. Tem? É porque não fez barulho nenhum. Não tem ninguém, ó. Não, Você tá vendo minha tela, não tá? Aham, eu vou falar para pedir de novo. Faz favor. Obrigado. Então, olha só. Características exclusivas. Aquelas características
que definem um animal como um mamífero, pessoal? Quais são? Desenvolvimento de glândulas mamárias, olha o nome. Sim, olha o nome. Beleza. Aí agora foi. Então, olha só. Glândulas mamárias, ok. E não só glândulas mamárias, tá? Glândulas mamárias, sudoríparas, sebáceas, são características exclusivas de mamíferos, ok? Então, glândulas mamárias, sudoríparas e sebáceas. São características exclusivas de mamíferos. Mais o quê? Pelos, características exclusivas. Diafragma. Tudo bem, diafragma? O que é? Sim. Não exatamente, professor. Diafragma é um músculo que está ligado à respiração, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Beleza? O famoso boca do estômago. Na verdade, a boca do estômago é onde está uma pontinha do coração. Por isso que é uma região que... E também está o diafragma, né? Verdade, o diafragma também está ali. Isso aí. Eu comentei isso que a gente faz, mas quando toma bolada, uma pancada, fica sem respirar direito. Isso, porque você aumenta a pressão, né, na cavidade torácica, você não consegue inspirar. Isso aí. Porque inspirar e expirar tem a ver com pressão, né? Não tem a ver com puxar o ar. Professor, Pode falar. dizer que a maioria é vivíparo seria uma característica? Não. Não? Aí não é exclusiva, né? Eu quero exclusiva. Uhum. Então, ó, glândula mamária sudorípara e sebácea é exclusiva, pelo é exclusivo, diafragma é exclusivo e hemácia sem núcleo também é exclusivo. Ok? Então, essas características definem o animal como um mamífero, tá? E aí a gente tem as características que são gerais, né? E aí são as nossas. São as nossas características. Por exemplo, nosso coração tem quantas cavidades? 4. 4. Opa, desculpa. Então, é um coração tetracavitário. Como é que é a nossa circulação? Fechada Isso. e completa. Completa e dupla. Então, ó, circulação fechada, dupla e completa. Então, é muito ou pouco eficiente? Muito. E se é muito, galera, o nosso metabolismo vai ser alto ou baixo? Alto. Alto. E aí eu vou conseguir regular o quê? Com minha Temperatura. Isso. Então, somos animais, assim como as aves, né? Animais homeotérmicos. Só aves e mamíferos são homeotérmicos, beleza? Mantendo temperatura constante. Temperatura de um mamífero, a média gira em torno de 36 graus e meio, mais ou menos, ok? Qual é a nossa excreta principal, segundo ano? Anos. Já entendi. Perguntar de novo. Qual é a nossa excreta principal? Ah, tá. Ureia. Ureia. Qual? Ácido. Ureia. Ureia. Olha só, pessoal. Tem uma que se transforma, né? Mas eu não lembro qual é, não. Isso, todas elas, na verdade. Olha só, quando eu chamo um animal de amoniotérico, de ureotérico, de uricotérico,
Eu estou dizendo qual é a excreta principal, não é a única não, tá certo? A gente produz amônia, a gente produz ácido úrico, mas a maior parte dessa amônia e ácido úrico é convertida em ureia no fígado, beleza? Por isso que a nossa excreta principal é a ureia, tá? Nossa respiração, né, é exclusivamente pulmonar. Nossos pulmões são pulmões alveolares, então é pulmão de grande, de enorme superfície. Então, são pulmões extremamente eficientes. Então, pulmões alveolares. Mais o quê? Isso tem uma coisa que vale a pena. Alguém tinha falado aí, né? A maioria é vivípara. Falar sobre o desenvolvimento também seria bom? Pode. Opa. Que é qual? Direto. Direto. Desenvolvimento direto. 4 membros? Oi? 4 membros? Mas aí, tetrápode é desde anfíbio, né? Desde anfíbio todo mundo tem 4 membros. E acho que só, não tem mais nada aqui que chame a atenção, assim, né? A gente vai ver fisiologia humana, a gente vai acabar falando, né, de cada sistema aí. E vem a classificação. E aí, galera, aqui, olha só, hein? Nós temos aqui 3 grupos, na verdade. Nós temos os mamíferos classificados como eutéria, os mamíferos classificados como metatéria, e os mamíferos classificados como prototéria. Ó, proto é de anterior, primitivo, tipo protótipo. Meta de meio, intermediário. E eu de verdadeiro, típico, padrão. Certo? Aí, os prototéres, eles também são chamados de monotremados. Eles são conhecidos como monotremados. E são os mamíferos ovíparos. Quem são os mamíferos ovíparos, galera? Ornitorrinco. Ornitorrinco. Não. Não. É verdade, não. Tá certo. Ornitorrinco. Professor, assim, pode ser uma pergunta meio estranha, né? Mas já que eles não são ovíparos, meio que um morcego ele pare outro morcego? Como que Sim. funciona? Sim? Sim. Hein? Normal, igual a gente. Minha infância foi uma mentira. Só que ele não é ovíparo, certo? Não, então, ele pare mesmo, um morceguinho. Isso, morceguinho neném, isso aí. Ó, por exemplo, no caso aqui, galera, dos monotremados, por exemplo, são mamíferos, digamos assim, primitivos, né? Como os répteis deram origem às aves e aos mamíferos, era de se esperar, né, que nós encontrássemos alguma coisa misturada aí. É o caso dos prototérios, beleza? Então, aqui vamos supor, por exemplo, na maioria dos mamíferos, o ducto das glândulas mamárias converge para um lugar só, formando um mamilo, né? Que, na verdade, pessoal, a gente chama de mamilo humano para dar uma aliviada, porque o nome mesmo é teta. Então, a ideia é para não ficar agressivo, tá? Então, o nome é teta, o nome certo. E aí, o monotremado não tem isso. Então, o leite, quando a mãe vai alimentar o filhote, o leite ele é liberado de forma difusa, tipo suor, assim. Aí ele escorre pelos pelos do ventre da mãe e o filhotinho tem que lamber esse leite que vem escorrendo no ventre materno, tá? Então, são animais que têm um padrão bem diferente, assim. São animais que têm um bico, né, por exemplo.
tem um bico córneo igual ao das aves, por exemplo, né? No caso do ornitorrinco em específico, ainda tem a questão das membranas interdigitais, que é o pezinho de pato lá, que ele também tem. Beleza? No caso dos metatérias, nós também os chamamos de marsupiais. Aí agora fica mais familiar, não fica? Fica. Então, o marsupial são os mamíferos dotados de marsúpio. Daí o nome, né? Que é aquilo que a gente chama de bolsa. Onde eles alojam os filhotinhos, né? Tipo quem? Canguru. Canguru. É o mais famosão, né? Canguru. Mas tem outros. Canguru, koalas, gambás, cuícas. Pode falar. Aqui no estado tem um projeto, né, a respeito dos marsupiais, né? Tem sim. Gambás, cuícas, que é um gambazinho menorzinho. O diabo da Tasmânia. O diabo da Tasmânia é um marsupial. Já extintos, o lobo da Tasmânia, que também é um marsupial. Também já extintos, a preguiça gigante. A preguiça gigante também era um marsupial. Os tigres dente de sabre eram marsupiais. Assistiram a Era do Gelo? Sim. Sim, Clássico, né? Não lembra? Pô, toda criança feliz assistiu, pô. Verdade. Não. Tô falando, não lembro desse prato aí, não. Olha só, por exemplo, assim, vocês lembram do Diego? Sim. Quem era o Diego? É o tigre lá. É o tigre, é um parente do canguru. Lembra do Cid? O Cid era uma preguiça gigante, um parente do canguru. Então, eram marsupiais que foram extintos aí durante como consequência do surgimento dos eutérios, tá? Os marsupiais, eles não têm uma placenta. Oi. Então o tigre de dente de sabre, ele não é um felino? Não. Ele é um marsupial. Ué. Os marsupiais, eles têm tipo uma placenta vestigial, não é uma placenta igual a gente tem, tá? Então, o filhote, ele não consegue completar o seu desenvolvimento no útero materno. Então, ele tem um nascimento muito precoce. O filhote do marsupial, ele nasce ainda feto. Então, ele precisa ir para dentro da bolsa, onde ele se agarra uma teta e é amamentado até completar o seu desenvolvimento. Beleza? Por isso que precisa da bolsa, tá? Podem perguntar o que vocês quiserem, galera. E os eutérias, eles são os placentários, onde nós estamos, né? E, obviamente, eles têm esse nome porque são dotados de placenta. E qual foi a vantagem do surgimento da placenta? O filhote completa o desenvolvimento dentro da mãe. O filhote nasce pronto. É só vocês pensarem lá, por exemplo, assim, ó, um bezerro, um potrinho, ele nasce com 2 horas, ele está em pé correndo. Concordo? Porque ele já está pronto. Quando vocês veem lá um macaquinho, uma fêmea, com o filhotinho agarrado nela, quem é que está segurando quem? É ela que segura ele ou ele que segura ela? Como? Quando você vê lá um macaquinho, uma família, um bandinho de macaquinhos andando por aí, aí você vê a mãe com o filhote. Quem é que está segurando quem? É o filhote agarrado na mãe ou é a mãe agarrada no filhote?
Nunca vi isso não, pessoal. Você nunca viu? Eu não. Fica o filhotinho que se prende na mãe, o filhotinho que se agarra na mãe, porque ele já nasceu pronto, ele já está pronto, beleza? E aí, galera, isso foi um problema, porque quando a gente pensa em seleção natural, a seleção natural é a seleção dos mais aptos. E os mais aptos são aqueles que têm maior sucesso reprodutivo. E aí eu pergunto para vocês, qual é o filhote que tem mais chance de chegar na vida adulta? O que está crescendo dentro de um ovo? O que nasceu igual um feto ainda vai se desenvolver no marsúpio materno? Ou aquele que já nasceu pronto? Nasceu pronto. Pronto. Nasceu pronto. Então, quando os placentários surgem, os marsupiais, os monotremados, já existiam ao redor do mundo, né? Então, nós, placentários, por competição, nós extinguimos os outros mamíferos ao redor do planeta. Só, por exemplo, assim, ó, quando você for parar para pensar, esses animais aqui, ó, os marsupiais e os monotremados, eles estão majoritariamente aonde? Onde que nós encontramos esses animais? Oceania. Na Oceania. A diversidade de marsupiais na Oceania é grande. E isso só aconteceu por quê? Porque quando nós, placentários, surgimos, a Austrália já tinha se separado da África. Então não dava mais para a gente chegar lá. Porque se a gente chegasse lá, na Austrália ia ser igual no resto do planeta. Só ia ter gambá de marsupial, não tem mais nada. Beleza? Fomos nós que extinguimos, por competição, né? De forma indireta, esses animais do resto do planeta. Aqui nas Américas tinha preguiça gigante, tinha tigres dentes de sabre, que foram eliminados pelos placentários daqui. Certo? Belezinha ou não? Beleza. Sim. Nós temos aqui várias ordens, né? A fauna placentária é bem diversificada. E aí, galera, assim, eu vou colocar os nomes aqui, mas não é que eu vou cobrar os nomes de ordem de vocês, não, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Por exemplo, nós pertencemos à ordem dos primatas, que é onde estão todos os macacos. E a gente é um macaco, né? Então, macacos no geral. Então, humano entra aqui, gorila entra aqui, orangotango entra aqui, o saguizinho de cara branca entra aqui, por aí vai. Beleza? Todos os primatas, o primata é a nossa ordem, tá bom? Nós temos a ordem carnívora. Apesar do nome, o animal não é necessariamente um carnívoro, ok? A maioria é, mas não necessariamente. Então, por exemplo, os canídeos estão aqui, os felinos estão aqui, os urcídeos estão aqui, todos da ordem carnívora. Por exemplo, se você for lembrar, o panda é um urso, não é? Ele é carnívoro? Não. Não. Beleza? Então, não tem a ver com hábito alimentar, não, ok? Nós temos a ordem Rodentia. Olha o nome, galera. Ordem Rodentia. Lembra o que para vocês? Roda. Roda? De animal, né, que eu estou falando. Dente? Rodentia. Não lembra nenhum nome para vocês? Não. Roedores. Ó, ratos, capivaras. Capivara é o maior roedor do planeta e está na nossa fauna, né? Pacas. Tudo exemplo de rodente. Aqui, galera, o que classifica animal é sempre a dentição, tá? É dentição. Aí, o rodentia, eles têm os incisivos de raiz aberta. Quando o dente é de raiz aberta, ele é um dente de crescimento contínuo. Então, esses animais roem não porque gostam, mas porque precisa, para poder desgastar o incisivo, beleza?
Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim. Aí, por exemplo, ó, só para não confundir, outra ordem lagomorfa. Nessa ordem aqui está coelho e lebre, que tem incisivo grande também, mas é de raiz fechada, não é de crescimento contínuo, igual acontece com os roedores. Por isso que eles estão em outra ordem, ok? Coelhos e lebres. Nós temos a ordem Sirênia. E o nome Sirênia, lembra alguma coisa? Sereia. Lembra o quê? Sereia. Sereia. Que mamífero vocês fariam uma comparação com uma sereia? Golfinho. Um golfinho? Baleia? Baleia. Uma baleia? Ser Uma humano. sereia? É, a cauda, né? Sei lá. É o peixe-boi. Nossa. É o peixe-boi. Galera, só tem 2 espécies de peixe-boi no planeta, ok? Uma é marinha, ocorre daqui do Nordeste brasileiro até o Caribe, e a outra é a amazônica, que é menorzinha, né? E é a amazônica, beleza? Ambas as espécies ameaçadas de extinção são animais muito dóceis, muito fáceis de serem caçados, e eles foram muito caçados pela sua gordura, pela sua carne. Então, por isso que ambos são protegidos por lei hoje, ok? Ordem Proboscidea. Probóscide, galera, é o nome que a gente dá para uma tromba. É aqui que nós encontramos os elefantes. E aí só tem 2 espécies, ok? O elefante asiático, que é aquele indiano, menorzinho, que é o elefante do circo, e o africano, que é gigante e muito agressivo, então não dá para domesticar. Ok? Deixa eu ver Ambos aqui. têm a presa e só o africano. Na verdade, aquele marfim, ele é um dente, na verdade, né? Ele é um dente ligado à proteção, à dominação de território, à disputa por fêmeas para reprodução. Aí isso acontece nos africanos, porque esses são agressivos. Os indianos são muito bobinhos, assim. Pela evolução, não precisaria dessas presas, tá? Aí dentro da ordem cetácea é que a gente coloca as baleias e golfinhos. E aí, galera, qual é a diferença básica? Se tiver dente, é golfinho. Se não tiver dente, for barbatana, né? Aquele negócio para filtrar a água, aí é baleia, ok? Então, por exemplo, a orca, apesar de eu chamar de baleia, a orca é um golfinho. A cachalote, né, que é aquela do Pinóquio, é um golfinho, tem dente. Um golfinho grande, mas é. Beleza? Mais o quê? Lembra de uma... por exemplo, Pinipédia. Ó, tem uma ordem chamada de ordem Pinipédia. Dentro dessa ordem vai entrar focas, lobos marinhos. Professor, Pode falar. pode me mostrar um lobo marinho? Não sabe não o que é? Que o tubarão pega? Não. Ué, Fala aí. Tá pesquisando aí? ué, eu achava que você fosse leão, não? Não, Nossa, esse aqui é um lobo marinho. eu não conhecia, não. Aí leão marinho é esse aqui. É diferente, né? Esse grandão aqui, ó. Caraca.
E ainda tem aí tem a morsa, né, que tem os dentões, tem o elefante marinho também. Os nomes têm alguma coisa a ver com os terrestres? Que? O nome lobo, leão, elefante tem a ver com os terrestres? Não, é só tamanho ou alguma semelhança, assim. Mais pelo no pescoço, Ah, isso é mas não falta de tem parentesco, não. criatividade. Também acho. Hum. Mais o que aqui? Vamos lá, me ajuda aí. Insetívora. Insetívora é a topeira, a marmota, edentata, outra ordem, edentata. Aí na ordem edentata tem o tatu, o bicho preguiça. Então, ó, bicho preguiça não tem nada a ver com preguiça gigante, hein, galera? São animais, um é marsupial, o outro é placentário. Tamanduá, entra aqui também. Tamanduá entra aqui também. Vai lembrando para mim os mamíferos aí, galera, pra gente ir. Ó, outra ordem, Perissodactyla. Todo mamífero, todo quadrúpede mamífero apoiado em número ímpar de dedos. Cavalo, a zebra, o rinoceronte, o nosso único perissodáctilo nativo, as antas. Beleza? Estão apoiados sobre 1 ou 3 dedos. Vocês entendem que o casco do cavalo é uma unha? Vocês entendem isso? Eu, pelo menos, sim. Eu também. Então, que cada pata de um cavalo está apoiado sobre um único dedo, né? E isso torna o perissodáctilo. Agora eu entendo. Porque tanto é que tem que cortar aquilo de vez em quando. Porque o casco é a unha, né? Por isso que Tanto pode é que cortar e não quando machuca coloca a não. ferradura, consegue tirar uma grande massa ali. Tem que sempre fazer a Isso. limpeza daquela parte. Isso. E não dói, né? Não dói porque Exato, é igual não a gente causa cortar dor. a unha, né? Isso aí. Artiodáctila são mamíferos quadrúpedes que se apoiam sobre o número par de dedos. Aí entram os bovinos, os suínos, os búfalos, os ovinos, caprinos, hipopótamos, girafas, todos entram aqui. Alguém lembrou de algum mamífero que eu não mencionei? Cachorro. Cachorro é canídeo, né? Está dentro de carnívora. Acho que eu falei todos, né? Não falei? Acho que eu falei. Eu posso ter esquecido um ou outro, já falei um montão, mas o que eu queria mostrar era, olha como que o grupo dos placentários é diversificado quando comparado com os outros dois. Por quê? Porque como o nosso filhote nasce pronto, a gente tem uma vantagem evolutiva nessa história. Belezinha? Deu para entender? Deu. Perguntinhas? Nada? Galera, Tranquilo. então Eu também, aqui... Quer perguntar? Pode falar.
Não. Então, aqui, galera, a gente finaliza a zoologia.